Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo, de maneira sucinta, vamos falar sobre 3 assuntos e passar um informativo para vocês. Perfeito? Eu peço a vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, para poder se inscrever, deixa o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Nosso canal aqui, ele se diferencia pelo fato da gente passar algumas notícias que aqui no YouTube é tabu, que não são passadas para vocês. E entre essas notícias que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre a situação envolvendo a cota de TV aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, porque até aqui o Vasco da Gama ainda não assinou o contrato de transmissão. Vamos falar também sobre a situação envolvendo aí uma matéria que saiu hoje no Globo, gravíssima a situação financeira do Vasco da Gama. Foi te passado que essa SAF, né, que toda a operação estava ali em 1.400 bi, né? Depois a gente tomou conhecimento, né, que a SAF foi avaliada em 1 bilhão e, pasmem os senhores, não é esse valor. Hoje saiu o valor atualizado. É um escândalo isso. Isso é um estelionato que fizeram com o Vascaíno. E a gente vai falar também, meus amigos, sobre a situação do Campeonato Brasileiro, pois hoje tem jogo importantíssimo, Goiás contra a equipe do Cruzeiro, e vamos fazer aqui um resumo aqui do dia do Vasco, porque amanhã tem decisão contra a equipe do Corinthians. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. O seguinte, com relação à situação aí do informativo que eu gostaria de passar para vocês. A nossa live de hoje vai acontecer apenas às 23 horas da noite. Eu vou deixar essa situação do jogo acontecer entre Goiás e Cruzeiro, perfeito, para que eu possa efetivamente começar a live aqui para a gente fazer tudo atualizado. Para o Vasco seria melhor que o Goiás vencesse essa partida. O Cruzeiro só ultrapassa o Vasco se vencer. Em caso de empate, né, o Cruzeiro fica com a mesma quantidade de pontos que o Vasco, só que o Vasco tem um número maior de vitórias, né? Em caso de derrota, as coisas ficam como estão aí, certo? Então é o seguinte, vamos torcer para o Cruzeiro derrapar hoje. Hoje é decisão também para o Goiás, que precisa vencer os 4 jogos para continuar sonhando, né, em permanecer na Série A. Bom, o seguinte, o Vasco da Gama finalizou a sua preparação. Notícia muito boa, porque o Medel vai para o jogo, né? O Medel conseguiu se recuperar, muito profissionalismo aí do chileno. Há uma expectativa muito grande também para que o Jair comece efetivamente jogando como titular, tá? Então, o Ramon Dias manteve as 7 chaves, aí a escalação do Vasco, fazendo mistério, mas pelo que a gente tomou conhecimento hoje, o Zé Gabriel pode ser recuado para jogar com o Medel ali na zaga e a gente ter a entrada do Jair ali como primeiro homem no meio-campo, certo? Então, a situação do time do Vasco da Gama ficaria assim: Léo Jardim no gol, certo? O Paulo Henrique na lateral direita e o Piton na esquerda. Dupla de zaga, né? O Zé Gabriel jogando ali de zagueiro pelo lado direito, ele já jogava assim no Internacional, e do lado esquerdo ali o Medel confirmadíssimo. Jair
Praxedes e Paulinho, certo? E lá na frente, né? O Rossi não vai poder jogar, certo? Que tomou aí um cartão vermelho. Então, a gente vai jogar da seguinte forma. Payet pode entrar no time do Vasco da Gama. O nosso Peck e o Vegete lá na frente. Lembrando aí que essa vaga aí do lado esquerdo está em aberto, porque o Eric Marcos pode jogar aí também. Bom, o seguinte, agora falando sobre a situação aqui da cota de TV. Por quê? O Vasco foi o único clube que ainda não assinou os direitos aí de televisão com nenhuma emissora, né? O campeonato que foi vendido aí para a Band, né? A Band aí tem os direitos de transmissão de Botafogo, de Flamengo e de Fluminense. O campeonato vai passar todo na Band News fechada, né? E na Band vai passar os jogos aí esporádicos aí, né? Na Band Esporte, todos os jogos. E na Band normal aí, os jogos aí de quarta e também no domingo. Situação do Vasco, né? O Vasco ainda não fechou com ninguém. Eu acho que o Vasco não tem que... Acho que o Vasco poderia usar a Vasco TV, atrair parceiros aí, porque o Vasco fechar com a Band para ganhar igual ganhou ano passado, menos que o Flamengo e menos que o Fluminense, é uma grande vergonha. Porque ano passado o Vasco fechou com o Cazé TV e o que acontece? Fez toda aquela ladainha para no final da história toda, o que acontecer? O Cazé pagar menos para o Vasco da Gama, porra, e não é dessa forma, certo? Então, assim, fizeram que o Vasco não aceita ganhar menos na Band, e acabou que o Vasco não fechou com a Band, fechou com o Cazé para ganhar menos e trocou 6 por meia dúzia. Vamos ficar atento a essa situação e eu espero que o Pedrinho reveja aí todos os contratos, que ele fiscalize aí todos os contratos do Vasco da Gama. E por falar em contrato, uma situação aqui gravíssima, a qual a gente toma conhecimento hoje. Isso é escândalo, porque é estelionato. Bom, olha só, Pedrinho terá finanças como desafio no início da sua gestão. Até aí, novidade nenhuma, porque a gente sabe que o Jorge Salgado está entregando o Vasco esculachado aí para o Pedrinho. Então, dessa forma, a gente tomou conhecimento hoje, aqui nessa matéria do Globo, que é o contrário do que foi dito, né? Porque lá atrás foi dito para a rapaziada que a SAF do Vasco da Gama estaria avaliada em 1 bilhão, né? Primeiro, os jornalistas botaram 1 bi 400, 1 bi 700, né? Aí, hoje, a gente toma conhecimento que, segundo a matéria, que a empresa, né, Baker e Chile, avaliou a SAF do Vasco da Gama por 971 milhões, né? E o Vasco tem 30% aí do valor, né, da SAF, que dá 291 milhões aí. Esse é o valor. Meus amigos, o que foi passado para a gente é que era 1 bi. E não aí, simplesmente, né? E não que simplesmente... Gente, é uma vergonha isso, gente. É uma vergonha, uma vergonha. E não que essa situação fosse simplesmente aí 971 milhões. E aqui fala, né, que a dívida, né, do clube associativo já aumentou aí em 50 milhões, conforme vocês estão vendo aqui. Eu não sei aonde que a gente vai parar. O Vasco está ficando inviável, né? Inviável nessa situação toda. Espero aí que o Pedrinho fiscalize isso e ninguém vai falar sobre isso. Reta final de Campeonato Brasileiro, ninguém vai falar sobre isso. Mas fomos enganados e muito enganados, torcedor Cruz Maltino. Depois, as pessoas reclamam que eu reclamo muito, mas a gente tem que falar a verdade para o pessoal. Bom, vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? Já foi vendido, passaram a perna na gente
e a vida que segue. Obrigado pela sua atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!